O mundo está se digitalizando rapidamente, com mais de 464 milhões de dispositivos digitais em uso no Brasil, o que representa ali uma média de 2 dispositivos por habitante. Embora algumas pessoas temam o impacto das tecnologias, é claro que elas trazem necessidades de adaptação. Antigas tecnologias, como rádio e discos, coexistem com novos aplicativos, como o Spotify. E a sociedade, incluindo espaços físicos como lojas e locadoras, tem se reinventado. O ensino também é afetado por essa revolução digital, oferecendo benefícios como maior interatividade e aprendizado de novas habilidades. No entanto, a implementação desses avanços ainda enfrenta desafios, como desigualdade digital e falta de gestão adequada dos dispositivos. A ETEC Parque da Juventude, localizada em São Paulo, é uma escola técnica que oferece cursos como desenvolvimento de sistemas e jogos digitais. Inaugurada em 2007 na antiga área do Complexo Penitenciário Carandiru, a escola, com mais de 600 alunos, também preserva a memória do extinto presídio. A visita e entrevista tem como objetivo entender como a escola lida com a revolução digital e também como os alunos são preparados para esse cenário. Como foi seu processo de adaptação na ETEC? Teve muita dificuldade de entender as matérias técnicas? Nossa, a adaptação na ETEC, pior que como eu entrei pós-quarentena, foi mais fácil na ideia de se adaptar à novidade de estar dentro do ETEC, né? Porque era todo mundo meio novo na área, tipo, novo em tudo. No começo foi bem penoso, principalmente em programação, mas nas matérias mais relacionadas com arte, que eu me dou melhor, foi bem natural mesmo. A gente começou com básico, depois foi mediano, e agora no terceiro ano é um pouquinho mais avançado, é bem mais puxado, mas tipo assim, dá pra se adaptando muito bem. Agora no terceiro ano eu tô muito mais desenvolvido nessas matérias do curso, mas no começo eu penei um pouquinho. Apesar da nossa sociedade atualmente vivenciar um dos maiores momentos de desenvolvimento tecnológico, muitas pessoas ainda não possuem acesso ou conhecimento de como esses equipamentos. Considerando isso, como vocês recepcionariam e integrariam um aluno com essas lacunas de conhecimento no processo de adaptação do curso técnico integrado ao ensino médio? Todo o primeiro ano, né, que a gente aqui na escola, que a gente tem uma escola técnica, que é o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Sempre na primeira semana de aula, a gente faz uma avaliação diagnóstica, né? Os professores técnicos não tem muito, porque aí já são matérias novas, são conhecimentos novos, que aí o professor vai nivelar a turma, né, saber se ele consegue seguir com a matéria do primeiro ano ou ele tem que voltar alguns estágios, algumas séries para nivelar e depois seguir aí com o conteúdo, né, proposto pelo Centro Paula Souza, né? Você utiliza ou conhece alguém que use IA para realizar os trabalhos? Por quê? Tá, então eu vou ter que falar a verdade sobre a nossa classe. Basicamente, praticamente todo mundo usa a inteligência artificial, querendo ou não. Querendo ou não, é um auxílio pra gente que não tem o conhecimento exato do que a gente precisa fazer. Então, ajuda muita gente em certos pontos que a gente tem dificuldade. A inteligência artificial ela vem sendo integrada em múltiplas escolas por volta do Brasil. Quais estratégias os professores da instituição utilizam para trabalhar com essas tecnologias de maneira apropriada em sala de aula? Quando a gente fala de inteligência artificial, é uma coisa relativamente nova, né, dentro das escolas, né? Uma opinião minha, eu acho assim que a gente ainda não está 100% preparado, né, como docente, até mesmo como educador, e mesmo as disciplinas, como isso vai agregar, né, na educação, né? Essa é a realidade. O profissional, exemplo, assim, às vezes eu uso, mas geralmente eu olho, isso aqui tá errado. Eu refaço a pergunta, refaço de outros jeitos, diferente, para ver se ele me entrega alguma coisa que eu conheça, do meu conhecimento. Por isso que aí eu volto.
Hoje, né, a gente vê muitos alunos, muitos professores usando a inteligência artificial. Mas será que é o jeito certo? Essa é a pergunta. Porque às vezes a gente pega trabalhos de alunos, né, que ele copia da inteligência artificial, cola no Word e entrega essa atividade. Então, será que a inteligência está certa? Como você avaliaria os professores de tecnologia? Assim, a grande maioria sabe o que está fazendo. Eles estudaram em escolas boas. Por exemplo, a gente tem uma professora de programação que ela estudou na PUC, que é uma faculdade muito boa. E ela realmente sabe o que ela está fazendo, sabe? Ela passa as matérias de um jeito bem estruturado pra gente. Se às vezes eu vou para um professor e falo, poxa, isso aqui não dá para entender, ou esse código não faz sentido, infelizmente eles pedem pra gente procurar na internet. Eles não têm essa noção de tipo, eu sei o que deu erro, isso. Alguns professores ainda assim é um pouquinho difícil de entender como eles ensinam, o jeito que eles aplicam o que eles sabem pra gente. Mas é bom. É interessante pensar que quanto mais leiga a pessoa ela é, mais difícil fica ela discernir o que é uma fake news ou não. Como que é abordado esse tema na escola? É falado? Tem alguma coisa a respeito ou ainda não? Existe dentro, né, quando a gente falar de fake news, né, é uma coisa muito, o que é verdade e o que é mentira, né? É muito difícil a gente ter essa realidade hoje, né? Então hoje a gente tem muitas as redes sociais, a gente tem muitas informações instantâneas, então às vezes se você não parar, estudar e buscar a informação correta, ela acabando sendo uma fake news. Tá? Então uma coisa que a gente sempre fala para todos os alunos, veja em diversas fontes, né? Nunca veja numa fonte só, sites, telejornais, centros de informações verídicos, assim, né? O G1, né? Não sei se pode falar o nome, né? Globo, né? Mas, assim, coisas que o pessoal trabalha com as informações para ver se realmente é verdade. Vocês acham que o trabalho do professor poderá ser substituído pelas máquinas do futuro? Não, porque acho que ensinar envolve muito individualismo. Eu acho que depende muito do professor ver a forma certa de ensinar para uma pessoa. Acho que a IA não conseguiria diferenciar essa forma e acabaria um aprendendo muito bem e o outro ficando sem aprender nada. Creio que a humanização do professor em passar a matéria para os alunos é algo muito dinâmico. Então não tem como uma máquina passar uma matéria para um aluno de forma que o aluno goste, sabe? Vai ficar algo muito robótico. A não ser que a tecnologia evolua muito e eles consigam colocar, por exemplo, personalidades em inteligência artificial. Tem gente que não se dá muito bem estudando sozinho ou estudando tipo por conta própria, só com vídeos no YouTube, só com tipo um robô falando. Acho que os professores eles sempre vão ter que estar lá para auxiliar a pessoa. Por vivermos em uma época de rápida evolução, é comum que muitos profissionais educadores temam a substituição ou precarização do ensino em decorrência ao abuso da digitalização. Quais perspectivas e planos de adaptação você tem para o futuro da escola em meio a esse ambiente? Futuro da escola. Eu acho que a escola nunca vai acabar. Eu acho que nenhum educador tem medo. Acho que é sempre uma forma de gerar mais conhecimento. Acho que nenhum educador acha assim, eu vou ser substituído por uma tecnologia. Não. Eu acho que a gente precisa o quê? Aquela tecnologia foi criada. Ninguém sabe como funciona aquela tecnologia ainda. Então existe a reflexão, existe o conhecimento, e aí a gente tem que o quê? Ensinar, né? E mostrar como funciona a tecnologia. Nenhuma tecnologia eu acho que hoje vai se suspender, vai trocar um profissional, né? Um conhecimento das pessoas, né? Mas, né, a gente tem diversos números de pessoas que eles aprendem de formas diferentes. Então tem gente que vai ficar prefere aprender um pouco mais com o computador, tem gente que prefere, né, trabalhar um pouco mais com uma pessoa, tem gente que trabalha ao contrário, né, mais visualmente do que por escrito. Então tem diversas formas de aprender. Às vezes, né, você precisa passar às vezes de formas diferentes, né? Até que é uma coisa que eu falo para vocês, eu tento mudar, vou falar um pouquinho de mim, eu tento mudar bastante as minhas aulas. Começa uma parte teórica meio chata, depois eu faço uma coisa mais dinâmica, eu faço um trabalho em grupo, né? Eu faço um seminário, então assim, eu tenho vários, né, elementos para o quê? Para mudar, para ver como o aluno, como, né, a tecnologia, né, como o aluno consegue absorver de
conhecimento de diversas formas. Né? Então, eu acho que isso é importante. Né? E aí usar o quê? A tecnologia ao meu favor.